nos colocamos na tua presença, porque somos gratos a ti, Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos amou primeiro. Deus, há uma mensagem nesta noite sobre as 4 estações que nós vivemos na vida. E hoje, Pai, nesse dia de Páscoa, que nós possamos meditar na estação que nós estamos vivendo e com quem nós queremos passar estas 4 estações. Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo tem o seu tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. As estações mudam e às vezes a vida também muda sem que a gente entenda. Às vezes parece que algo dentro de nós está se perdendo, como folhas que caem sem saber o porquê. Meu Deus, este jardim é cheio de vida. Sim, agora tudo está diferente. Minha pele, minha carne e os meus ossos se desfalecem pelo Senhor. Minha pele, minha carne e os meus ossos se desfalecem pelo Senhor. Minha pele, minha carne e os meus ossos se desfalecem pelo Senhor. Minha pele, minha carne e os meus ossos se desfalecem pelo meu Senhor. Se eu me mantenho abraçado a ti, as suas costas são o meu escudo, e os seus braços ao redor de mim são como muralhas, e os seus olhos são faróis que mantêm acesa a candeia do meu corpo. Minha pele, minha carne e os meus ossos se desfalecem pelo Senhor.
pele, minha carne e os meus ossos se desfalecem pelo meu Senhor. Se eu me mantenho abraçado a ti, as suas costas são o meu escudo e os seus braços ao redor de mim são como muralhas, e os seus olhos são faróis que mantêm acesa a candeia do meu corpo. E eu me definho sem você, de tão visceral é minha dependência, tão visceral que o peito aperta quando me afasto. Meu peito dói como um infarto, e a certeza que tenho é que sem ti não sobreviveria. Eu me definho sem você, de tão visceral é minha dependência, tão visceral que o peito aperta quando eu me afasto. Meu peito dói como um infarto, e a certeza que tenho é que sem ti não sobreviveria. Até naquilo que a gente não entende, Deus continua trabalhando. Mesmo quando tudo se cala e o coração parece vazio. Ele não foi embora, porque até no inverno Deus está preparando algo. Nossa, parece que tudo parou. Espere, talvez ele só esteja se preparando. E foi no meio do silêncio que o maior ato de amor aconteceu. Deus enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele veio, sentiu dor, rejeição, abandono, e mesmo assim escolheu ficar. Escolheu a cruz, por amor, por mim, por você, por nós. Quem? Jesus! Olho para a cruz, na cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou
Aquele que estava morto, agora vive. A cruz não foi o fim. A morte não venceu. A vida venceu. E com ele, tudo pode recomeçar. Gente, olha! O quê? A primavera está chegando! Assim como as flores voltam a nascer, Jesus morreu, mas ressuscitou. De recomeçar. Agora eu tenho que recomeçar. Há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim, há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Luz que vence a escuridão,
Assim como o verão chega trazendo luz, calor e vida, assim como as estações mudam, a nossa história também mudou. Houve um tempo de dor, de silêncio, de espera. Jesus morreu, mas não ficou na cruz. Ele ressuscitou. E hoje celebramos a Páscoa, porque o amor venceu a morte e trouxe vida nova para todos nós. Agora é o tempo de recomeçar. Porque Jesus está vivo. E Ele vive em nós. Em todas as Estações.
universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Eu desejei ansiosamente fazer essa refeição com vocês antes de sofrer. Essa é a nossa última Páscoa juntos nesta terra, antes de celebrá-la de novo, quando tudo for cumprido no novo reino. Maria! Siga. Siga. Ele me convidou para me juntar a ele. Eu queria te seguir. É mesmo? Não foi o meu manto que curou você. Foi a sua fé. Eu tô pronto para fazer coisas difíceis. A fé não tem sido meu problema. Eu abri mão de tudo para te seguir. Vocês virão comigo? Senhor, para onde mais iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Este é o meu corpo. Este é o meu sangue da nova aliança. Oh, aleluia, ressuscitou. O Cordeiro ressuscitou e você pode celebrar aí no seu lugar. Passa, bate palma, faz barulho. Nosso Cordeiro Santo de Deus ressuscitou. Oh, aleluia. Querido, que dia feliz. Que dia feliz para nós que cremos no nosso Salvador. Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele vive. Sabe como as nossas crianças ministraram aqui. Há estações do ano, há momentos onde nós passamos e vivemos, e muitas vezes não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, muitas vezes não entendemos aquilo que Deus está fazendo, mas eu preciso lembrar você nessa noite, que o maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário, e aleluias, porque Jesus morreu, mas Ele não está morto, a cruz não matou o nosso Salvador, porque a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. E nessa noite eu quero conversar com você, eu quero compartilhar com você rapidamente 3 momentos entre a sexta-feira e o domingo. 3 momentos gloriosos, maravilhosos. Sabe, na sexta-feira o nosso Senhor Jesus morreu. Uma sexta-feira silenciosa, uma sexta-feira dolorosa. Uma sexta-feira onde Satanás achou que havia vencido o nosso Salvador, onde o inferno celebrou e o céu silenciou. Mas naquela sexta-feira havia um plano escrito pelo próprio Criador, um plano de Deus para a humanidade. Naquela sexta-feira, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, assim: primeiramente lhes transmiti como o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Páscoa não é apenas um evento, não é um registro no nosso calendário. Páscoa é um memorial da vinda do nosso Salvador, da morte, sabe? A Páscoa, ela celebra um processo, a Páscoa, ela nos lembra do processo de Deus, mas não só do processo, nos lembra da morte, do silêncio e da ressurreição. Por isso que a nossa Páscoa não é chocolate, não é coelho, tem aquela musiquinha, né, que a gente sempre canta para as crianças, que não foi o coelhinho que morreu na cruz, mas quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. E a Páscoa celebra esse processo. Sabe, Deus trabalha tanto no barulho da cruz, quanto no silêncio do sepulcro. E a sexta nos lembra disso. Nos lembra que um dia Jesus morreu. E talvez as nossas vidas em alguma área possa estar morta. Sabe, talvez em alguma área da sua vida você pode estar se sentindo morto, parado, estagnado, sem a vida de Deus. Mas deixa eu te dizer, não terminou na sexta-feira. As nossas vidas não terminam no dia mau, no dia difícil, no momento onde parece que não tem mais saída, não termina ali. Deus ainda não terminou aquilo que começou na minha e na sua vida. Assim como a vinda de Jesus não terminou naquela sexta-feira, naquela cruz, as nossas vidas não terminam enquanto o nosso Deus não termina aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Então a sexta-feira, ela marca o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, não foi à toa que o nosso Salvador nasceu numa manjedoura, aonde os cordeiros nasciam. Ah, querido, quando Adão e Eva entregaram lá no Jardim do Éden a autoridade para Satanás, sabe, precisava vir o Cordeiro de Deus.
Precisava vir o Cordeiro de Deus. O homem já não tinha mais acesso à presença de Deus por causa de Adão e Eva. E deixa eu lembrar você que Adão e Eva pecaram dentro do paraíso. Mas o nosso Jesus foi tentado no deserto, e no deserto ele venceu toda a tentação. Em Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, a crucificação não foi um acidente, foi uma substituição. Ele levou no nosso lugar aquilo que era para nós levarmos. Ele levou o pecado que era nosso. Ele levou a condenação que era minha e sua. Aquele momento que Jesus estava na cruz, Jesus levou o peso da humanidade inteira, sem dever nada. Jesus pagou um alto preço, sem dever nada. Tudo que nós recebemos dele. Nós entregamos para ele pecado e condenação, e nós recebemos dele salvação e remissão de pecados. Ele apanhou para que eu e você pudéssemos ser curados. Ele sofreu para que eu e você pudéssemos ter paz hoje. Deixa eu te perguntar, talvez você não tenha tido paz no seu coração nesses dias. Talvez você tenha perdido a paz, a alegria. Sabe, aquela paz que excede todo o entendimento. Preciso te lembrar que em Jesus nós encontramos toda a paz. Em Jesus nós encontramos toda a alegria. Em Jesus nós encontramos toda a satisfação. Em Jesus nós encontramos toda a fonte de vida. E nós precisamos nos lembrar disso diariamente. A cruz prova que Deus não desistiu de mim e de você. A dor de Jesus não foi o fim da história, mas foi o começo. E muitas vezes o que parece o fim, para mim e para você, pode ser o começo de uma nova história. Então Páscoa nos lembra isso, que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Deus escreveu uma linda história para mim e para você. No sábado, houve um processo de silêncio. Se a sexta foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sábado foi um processo de silêncio. 1 Coríntios 15:4 diz assim: e ele foi sepultado. E Jesus foi sepultado. E o sepultamento é o lugar onde parece que nada acontece do lado externo. Aqueles homens que mataram o nosso Salvador, eles não viram o plano que Deus tinha, o que Deus estava fazendo ali naquele lugar. Por isso que o sábado foi o momento do processo, do silêncio de Deus. E quantas vezes na nossa vida a gente vive o sábado, o silêncio. Quantas vezes nós oramos lá no nosso quarto, nós choramos, nós nos apresentamos diante de Deus e parece que Deus está em silêncio. E parece que nada acontece. E parece que a gente não vê resposta para as nossas orações. E parece que o peso continua ali. Jesus também passou por isso. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é preparação. Quando Deus está em silêncio, deixa eu te dizer, Ele está preparando. Ele está preparando tudo. Quando um aluno está diante de uma prova, o professor não pode, soprar as respostas para ele. Assim é Deus. Todas as provas e provações que nós passamos, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não consiga entender aquilo que Deus está fazendo algo. E a Páscoa nos lembra isso, que Deus está em meio aos processos da nossa vida. Deus não nos abandonou. Então, todos nós, em algum momento, nós vivemos o sábado dos momentos de espera, o sábado da dor, da dúvida, da angústia, do medo, da incerteza. O sábado, às vezes, onde nós esperamos uma resposta e não a temos. Só porque você não vê Deus agindo, não significa que Ele te abandonou. Não significa que Ele parou de trabalhar. A Bíblia diz que Ele continua trabalhando. Deus, o nosso Deus, Ele trabalha até enquanto os seus dormem. Então a Páscoa também nos lembra isso, que o nosso Jesus morreu, foi crucificado, foi sacrificado por causa dos nossos pecados, e viveu esse tempo de silêncio para nos lembrar que no silêncio das nossas vidas,
Ele continua sendo bom e Ele continua trabalhando. Mas glórias a Deus, o domingo chegou. E o domingo traz consigo a vida, a ressurreição. Em João 21 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido tirada. João 20:16 diz assim: e disse Jesus a Maria: a pedra foi removida. Sabe, querido, a pedra foi removida e o próprio Jesus fala com Maria. Se você ler o capítulo 20 de João, você vai ver que Maria está lamentando, né? Ela chega diante do túmulo e ela vê o túmulo vazio e ela vê a pedra do sepulcro removida e ela começa a chorar e ela começa a ficar apavorada. Onde está o corpo do meu Salvador? E a Bíblia diz que 2 anjos estão ali diante dela e perguntam: por que você procura, mulher, entre os mortos aquele que vive? Muitas vezes nós procuramos entre os mortos resposta para as nossas orações. Muitas vezes nós procuramos entre os mortos aquilo que só Deus pode nos dar. Então, o domingo nos lembra que só em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Só em Jesus nós temos salvação. Só em Jesus nós temos conversão de caminho. E só em Jesus nós podemos viver as 4 estações, como aqui foi ministrado pelas crianças, de uma maneira plena. Em Jesus, com Jesus tudo muda. Por quê? Porque Jesus me chama e te chama pelo nome. A palavra diz que o Senhor, Ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba ou permita, queridos, o que é a nossa vida diante do nosso Criador, que a Bíblia diz que ajunta as águas dos mares e dos oceanos na palma das suas mãos. Que Deus grandioso, que Deus poderoso, que nos amou tanto. Então, quando tudo parece morto, a Bíblia diz que o nosso Salvador, Ele volta à vida. E é ali que a história começa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele vai até o inferno e Ele toma a chave da morte das mãos de Satanás. E a Bíblia diz que o Senhor diz: ó morte, onde estás? Aonde está a morte? Querido, é o maior vilão que precisava ser vencido, era a morte. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte para resgatar eu e você do pecado. Eu e você. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Páscoa é isso. Páscoa é ressurreição. Páscoa foi o maior ato de amor de Deus para comigo e com você. Quem de nós daria os nossos filhos para morrer por um justo? Quando Deus deu o seu único filho para morrer por pecadores. Pecadores que cuspiam nele. Pecadores que batiam nele. Quando eu e você ainda não queríamos o Senhor, Ele já nos queria. Que troca injusta foi essa? A troca da cruz. Como podemos viver se não para agradá-lo dia após dia? Como nós podemos viver se não nos entregando a Ele dia após dia? Então a Páscoa nos lembra que um dia o nosso Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. E como a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras eu e você somos sarados. E o que você precisa ser sarado, ser sarada nessa noite? Que tipo de cura você precisa? Que tipo de milagre você precisa para a sua vida nessa noite? O que Deus está te chamando para fazer? O nosso primeiro chamado é ser filhos. O primeiro chamado de Deus para nós é nos rendermos na presença dEle. É buscarmos a sua presença dia após dia. O primeiro chamado de Deus para nós é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, Jesus, antes dele morrer, né? Antes dele ressuscitar e viver a última ceia ali com os discípulos, ele disse: vão por todo mundo
E façam discípulos de todas as nações. Batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias. E quando Jesus foi, Ele não nos deixou sozinhos. Ele não nos desamparou. Ele deixou o Espírito Santo, a presença de Deus na terra. E o Espírito Santo está comigo e com você. Quando Jesus veio à terra, Jesus esteve de uma maneira terrena, lá naquele lugar, lá em Israel. Ele não estava andando com todo mundo, mas hoje o Espírito Santo está andando com cada um de nós, dentro do nosso coração. E também a Páscoa, ela nos lembra que Deus nos deu o seu Espírito, para que a gente possa andar com Ele. Então eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a meditar nessa noite tão especial. Uma noite que nos aproxima da mesa, onde lembramos o maior ato de amor já demonstrado, que é o sacrifício de Cristo por nós. A Páscoa não é apenas uma lembrança, mas ela é um chamado à transformação de vida, ao arrependimento, a uma nova vida com Deus. Quando participamos da ceia, não é apenas um ato simbólico, não apenas tomamos um pão e comemos, e não tomamos apenas um cálice, mas tomamos uma decisão e renovamos a nossa aliança com Cristo. E o pão nos lembra do corpo que foi entregue na cruz do Calvário, o corpo de Jesus, que foi moído pelo meu e pelo seu pecado. E o cálice nos lembra do sangue que foi derramado, tudo por amor, a mim e a você. Talvez você tenha chegado aqui hoje com o coração cansado, carregado de culpa, de dores, de dúvida, de medo, de incertezas. Talvez há algumas coisas aí dentro do seu coração que precisam ser depositados na cruz. Talvez a falta de perdão, a medo de recomeçar. Talvez estações tenham se encerrado na sua vida e você está com medo do amanhã. Por isso, nessa hora de encerramento aqui, eu quero fazer um apelo sincero ao seu coração. Não deixe esse momento passar como um ato religioso, comum. Mas eu quero te propor uma reconciliação com Jesus, com Deus. Eu quero convidar você, se você ainda não fez isso, a entregar sua vida a Jesus. A se afastar daquilo que te afasta dele e se aproximar mais dele. Porque só nele há vida, a esperança, a salvação, a cura, a renovo, a restauração. Só em Jesus. E que ao participar da mesa hoje, você possa fazer isso com reverência, mas também com alegria. Porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos escrever uma nova história. Então, se há alguém aqui que deseja renovar sua aliança com Cristo, ou entregar sua vida a Ele pela primeira vez, esse é o chamado para você nessa noite. Abra o seu coração, fale com Deus, Ele está te ouvindo. Que a paz do Senhor, que enche a sua vida nessa noite, e que você possa sair daqui um pouco mais transformado, um pouco mais parecido com Jesus. Por isso, abra sua boca, fale com o Senhor nessa hora. O Senhor quer falar com todos nós que estamos aqui. Você que já é batizado, você que já desceu as águas do batismo, eu quero convidar você a pedir perdão para o Senhor. Talvez você tenha andado afastado no seu coração de Deus. Talvez não afastado por fora, mas afastado por dentro. Talvez as suas atitudes, elas não têm sido atitudes que te aproximam de Deus, mas que te afastam. Há um rio de vida neste lugar. Há um rio de alegria, de renovo. E Páscoa nos lembra isso. Páscoa é ressurreição. É ressurreição do nosso Salvador, é ressurreição de sonhos, é ressurreição de alegria, é ressurreição para uma vida nova. É hora de celebrar o nosso Salvador, mas é hora também de arrepender-se. Talvez de arrepender-se, de não ler a Bíblia,
de não orar como devíamos, de não pedir perdão quando deveríamos pedir perdão. Se você sente-se machucado e ferido em todo o seu pecado, Jesus te chama. Se você já pensou quero fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com o sangue santo de Jesus. Deixe agora os seus erros para trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sua alegria Ele renovará. Nova vida o Senhor te dará. Jesus te chama. Oh, venha, querido, ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Amém. Oh, que Salvador. Oh, aleluias. Quero convidar você que já é batizado. Talvez você não é batizado. Quero convidar você também a vir tomar do seu pão e do seu cálice aqui, desse lado. E nós vamos celebrar o nome de Deus. A Bíblia diz sobre a ceia que aquele que come e bebe injustamente, come e bebe para a sua própria condenação, mas também nos diz que a ceia nos lava de todo o pecado. Então, se você se arrependeu, se você falou com Deus nessa hora e você pediu perdão pelos seus pecados, e você falou: Senhor, eu quero começar de novo, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo de novo, eu quero te convidar a vir à frente. Venha com temor, mas venha com alegria também. Fala: Senhor, eu quero ceiar nessa noite como um ato profético e simbólico na minha vida. Ah, Senhor, minha vida não vai ser mais a mesma. Ceie na presença de Deus. E eu quero chamar as crianças também. Nessa noite as crianças vão ceiar conosco também. Então todas as crianças podem vir desse lado, pegar o seu pãozinho e o seu suquinho de uva. E nós vamos nos colocar diante da mesa, assim como um dia o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, ceiou com seus discípulos. E Ele disse: façam isso em memória de mim. Esse é um memorial, é o maior memorial. Oh, Senhor, nós nos rendemos. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos passos
declaramos quem Tu és, Senhor. Perdão Oh, Senhor, nós te foi honramos. comprado. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário. Oh, Senhor, em Ti nós somos livres. Livres. Oh, Senhor, toda a condenação, todo o jugo do pecado, hoje, Senhor, não tem mais domínio sobre nós, porque nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. Então agora você pode ceiar, querido. Você pode ceiar na presença de Deus. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor a mesa. A mesa nos lembra da bondade de Deus. Ceie com alegria. Ceie com alegria e fala: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque a cruz não foi o fim, mas a cruz foi o início de um grande plano redentor para as nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ele te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Eis-me aqui. Jesus te chama. Eis-me aqui. Jesus te chama. Diga: eis-me aqui. Jesus te chama. Eis-me aqui. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo. Celebra o Senhor, ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Vamos dizer mais uma vez: ó, que Salvador, maravilhoso Rei. Cantamos aleluia a Ele. Ó, que Salvador, maravilhoso. Canta, igreja. Cante aleluia. Cante pra Ele, dê o seu melhor. Se renda a Ele, pois não há outro. Oh, que Salvador, oh, que Salvador, maravilhoso Rei. Cante aleluia, Cristo vive. Ele vive, Ele vive, Jesus vive, aleluia. Ele virá para te buscar. Oh, aleluias. Ó, que Salvador, maravilhoso é o nosso Senhor. Nosso Deus é tão bom, nosso Deus é tão glorioso e majestoso, meus queridos. Sabe? Mais do que um Deus que te aguarda para te abençoar, para te prosperar, é um Deus que quer se relacionar com você. Simplesmente um pai com os seus filhos no colo, somente isso, para dizer: Deus, eu te amo pelo que você é, não pelo que você tem para me dar. Eu corro para a tua presença não porque eu tenho problemas, porque eu quero estar na presença do meu Pai, aquele que me criou. Não buscar a Ele por interesses, como muitas vezes as multidões faziam.
mas buscá-lo na intimidade, assim como seus discípulos estavam com Ele, caminhando lado a lado, pagando um preço alto, entregando as suas vidas a Ele, entregando o seu tempo, entregando os seus dias. É para este tipo de relacionamento que Ele está te chamando nesta noite. Que a tua vida não seja mais a mesma. Há uma nova estação, há uma nova estação, e Ele está contigo, Ele está contigo, Jesus, Ele prometeu, ó que Salvador, maravilhoso, Rei, cante a ti, Senhor, se renda a Ele, pois não há outro Rei. Cante aleluia, Cristo vive. Aleluias, aleluia, Senhor, aleluias, aleluias. Gente, que dia maravilhoso de estarmos na presença do nosso Deus, de celebrarmos esta Páscoa. Não esqueça, Jesus está com você em todo o tempo. Ele ressuscitou, é de manhã, é de tarde, é de dia, é de noite, é em todo o tempo. O nosso Senhor está com você. Quero orar por você, por sua família, para que nós tenhamos uma semana abençoada. Amanhã nós estaremos aqui na igreja com os nossos estudos bíblicos. Se você quer fazer estudo bíblico, esteja conosco aqui às 20 horas, né, pastora? Vamos orar. Querido Deus, glorificamos ao teu santo nome, porque tu enviaste o teu filho por amor a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E nós estamos aqui, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, que em Ti, independente das estações que vivemos, o Senhor está conosco em todo o tempo e nós não vamos perecer. Deus, abençoa a vida de cada irmão que está aqui, cada familiar que está aqui, Senhor. Cada pessoa que representa a sua casa, talvez um está aqui, os outros não estão. Mas eu te peço, Pai, oh Deus, que a luz que há hoje no coração destes meus irmãos aqui, Pai, possa brilhar lá nos seus lares hoje, e esta semana ainda mais, cheios do Teu Espírito, que eles possam levar a Tua mensagem, Jesus, aos quatro cantos dessa terra. Usa-nos, Pai, para brilhar a Tua luz. Quantas pessoas, Deus, ainda estão perdidas lá no mundo, pessoas que muitas vezes estão no nosso lado, estão trabalhando conosco, estão estudando conosco, estão no dia a dia conosco, e muitas vezes não abrimos nossa boca, ou sequer refletimos a Tua luz através das nossas atitudes. Mas eu te peço, Senhor, que essa semana seja melhor, seja mais diferente ainda que as outras, que nós possamos brilhar a Tua luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras, mas glorifique ao nosso Pai que está no céu. Deus, que cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor amado, possa responder esta mensagem do dia de hoje com a segunda-feira, com as atitudes na segunda-feira, com aqueles que serão enviados na segunda-feira para levar as boas novas no trabalho, na escola, no esporte, nas ruas, aonde estiverem. Leva os meus irmãos e as minhas irmãs aqui, Senhor, enviados pelo Teu Espírito Santo para levar as boas notícias, que o Senhor vive, que o Senhor morreu por nós, para nos libertar de todo o pecado e sermos transformados através da Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, e desde já te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém? Não saia daqui sem cumprimento.